Que 2022 seja o primeiro dos melhores anos da sua vida. Pois é, assim que eu começo o meu primeiro comentário de 2022, repercutindo uma notícia que aconteceu nos últimos minutos de 2021. Foi uma contratação anunciada pelo Vila Nova, a do Mateuzinho, ex-Atlético. Anunciaram pouco antes da meia-noite. Uma contratação que a diretoria prometeu assim que atingisse a meta da venda de um lote de 1.000 camisas do manto da virada, camisa branca do Vila Nova, para a galera passar o Réveillon. Atingiu a meta e aí eles cumpriram lá e fizeram o anúncio da contratação do Mateuzinho, 28 anos, formado no Corinthians, passagem destacada no Atlético e apagada na equipe do Juventude. E aí, foi uma boa contratação? Pois é, vou discorrer sobre isso agora, quero também a sua opinião, coloca aí nos comentários. Mateuzinho ficou 1 ano e meio aproximadamente na equipe do Atlético. 81 partidas, 17 gols, 9 assistências. Números relativamente bons, né? No Campeonato Goiano de 2019, ele foi um dos destaques da equipe fazendo gol do título contra o Goiás. Fez gol no primeiro jogo, 3-0, e fez gol no segundo jogo, 1-0. Gol do título dele. Veio o Campeonato Brasileiro da Série B, titular em muitos jogos, reserva em alguns, mas foi importante no acesso. Nessa Série B de 2019 teve um probleminha. Ele, em uma determinada entrevista, quando ele tinha ido para o banco de reservas, algum repórter chegou e fez uma pergunta para ele sobre aquela situação. E ele disse que quem escalava o time era o Adson Batista. Aquilo ali pode ter causado uma ferida que não cicatrizou. Veio o ano seguinte, no Campeonato Goiano, aquela primeira parte, antes da parada da pandemia, ele estava muito bem. Copa do Brasil ele também estava bem. E aí chegou o Campeonato Brasileiro da Série A. Titular em algumas partidas, entrando em outras, tinha um gol marcado, tinha uma assistência. Ele entrava e dava conta do recado. O que se sentia é que ele era uma peça importante no elenco do Atlético, melhor do que outros jogadores que atuavam ali na sua faixa de posição. Acontece que, em determinado momento, o Adson Batista despachou ele lá para o Juventude. Boa parte da torcida, a maioria, ficou sem entender. Foram poucas vezes, nesses 16 anos, que a torcida do Atlético ficou contra uma decisão do Adson Batista, assim em peso. Posso lembrar aqui a contratação do Barroca. A contratação do Jean, a torcida ficou dividida. Nessa do Mateuzinho, a torcida criticou bastante. E durante algum tempo ainda ficou lembrando do Mateuzinho. Por quê? Ele foi para o Juventude e na Série B ele foi bem. Aí ele fazia um gol, dava uma assistência, o pessoal, o Mateuzinho podia estar aqui. Mas o Adson Batista, ele foi firme na decisão. Eu acredito que não foi tanto nem o futebol apresentado. Pode ser algum detalhe, mas até hoje a gente não tem uma resposta definitiva. Eu desconfio que pode ser a falta de intensidade ou alguma questão de treino. Uma coisa eu tenho certeza, que inclusive as pessoas dizem, no próprio Atlético e por onde ele passa, que não foi uma questão disciplinar, já que ele é um profissional bem correto. Mas o certo é que alguma coisa não deu certo no Atlético. Lá no Juventude ele foi bem na Série B. E foi importante no acesso. Veio 2021, ele não conseguiu se firmar e ainda teve um problema particular. Teve um problema familiar que durante alguns meses fez com que ele ficasse com o futebol em segundo plano. Depois, quando ele tentou se firmar, ele não conseguiu mais. Entrou em apenas um jogo do Campeonato Brasileiro da Série A. Pois é, e aí, ele é boa contratação? Gente, pelo que eu vi o Mateuzinho jogar no Atlético, ele é boa contratação sim. Se ele conseguir repetir no Vila Nova o que ele fez no Dragão, é uma boa contratação. Ah, mas ele vai conseguir fazer? Gente, claro que consegue. Tem 28 anos, ainda muito novo, tem muita estrada pela frente. E basta
apenas estar bem preparado, estar focado, dar liga com os demais companheiros. É um jogador muito útil para atuar ali no meio centralizado ou então caindo pelos lados. Ele é canhoto, mas tem facilidade de jogar na direita, ele pode jogar na esquerda, ele tem um bom chute de fora da área, ele é bom na bola parada. Então, é um jogador que o Vila Nova não tinha. É um jogador que o Vila Nova não teve na temporada de 2021 e que agora tem com o Mateuzinho. Uma boa contratação.